Imagine que loucura deve ser entrar em coma e viajar para o ano de 3906. Parece coisa de filme, né? Mas nem mesmo os roteiristas de Volta para o Futuro poderiam ter previsto o que aconteceu com o professor suíço austríaco Paul Amadeus Dienach. Em 1921, esse homem passou por uma experiência que mudou radicalmente sua vida e, acidentalmente, apontou possíveis caminhos sobre o que há por vir nos caminhos da humanidade. Paul sofria de uma doença chamada encefalite letárgica e permaneceu durante 1 ano em estado de coma, em decorrência de complicações causadas pela enfermidade. No entanto, ao que tudo indica, durante esse período sua mente continuou a trabalhar incansavelmente, levando-o a lugares completamente inexplorados e o mais interessante, gente, é que o professor se lembrou de toda a experiência e a relatou em um diário. Os escritos do suíço posteriormente foram publicados no livro Crônicas do Futuro, a maravilhosa história de Paul Amadeus Dienach, editado por Achilles Sirigus. Em suas considerações, Paul conta que as pessoas do futuro compreendiam perfeitamente sua condição médica, que elas chamavam de deslizamento consciente, e conversavam com ele a respeito de diversos acontecimentos históricos que estariam localizados entre os séculos 21 e 39. Os futuristas como eu, André Benjamin, irei denominar esses habitantes do futuro para facilitar o nosso entendimento aqui no vídeo. Só não informaram o professor a respeito de acontecimentos relacionados ao futuro imediato dele próprio e da humanidade, pois eles temiam que isso pudesse perturbar o suíço ou alterar os rumos da história de alguma forma. É o efeito borboleta. E só mais uma coisinha, tá? Quando Paul foi para o futuro, ele viajou até chegar no corpo de outro homem, chamado Andrew Northman. Isso mesmo, ele era outra pessoa. Esse carinha aí, o tal Andrew Northman, que é hospedeiro da consciência de Paul Dienach, aparentemente teve uma experiência de quase morte no ano de 3906. Ele teria sofrido um grave acidente e ficado entre a vida e a morte. Situação essa que teria propiciado o encontro de 2 corpos em coma, em épocas totalmente distintas. Eu sei que essa fusão de consciências parece um pouco confusa, mas acompanhe meu raciocínio, tá? Andrew Northman acordou do coma em 3906. Ele estava muito confuso e sua mente já não era mais a mesma. Quando Andrew Northman acordou em 3906, a consciência do professor Dienach tomou conta do corpo e por isso mesmo ele não reconheceu nenhum dos familiares de Andrew. Na verdade, sequer sabia em qual ano ele estava. Por meio do seu diário, o professor Dienach revelou que os familiares de Andrew notaram que algo estranho acontecia. Eles tinham a noção de que estavam lidando com uma outra consciência presa no corpo de Andrew. Então, os familiares começaram a contar tudo o que tinha acontecido de 1921 até 3906. E você deve se lembrar lá das aulas de história, quando a gente tinha um negócio chamado linha do tempo, que utilizávamos para conseguir visualizar como um processo se estabelecia historicamente. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, para tentar destrinchar tudo o que Paul Dienach escreveu sobre esse tema em seu diário, quando ele próprio, e não Andrew, acordou do coma lá em 1922. Segundo o site Ancient Code, entre os anos de 2000 e 2300, a previsão é de que a humanidade ainda tenha que se preocupar com problemas como superpopulação, destruição ecológica do meio ambiente, desigualdades econômicas, sistema monetário errado, falta de nutrição adequada para todas as pessoas e pequenas guerras locais. Isso quer dizer que, de acordo com essa previsão, nesse período as pessoas ainda estariam vivendo nessa corrida apressada para a sobrevivência financeira, sem tempo para buscar o seu eu interior e o seu desenvolvimento espiritual. Já em 2204, a humanidade completaria uma grande colonização em Marte, com mais de 20 milhões de pessoas habitando o planeta vermelho. Entretanto, tempos depois, em 2265, um desastre natural mataria todas as pessoas, o que levaria a humanidade a desistir da ideia de colonizar Marte. Em 2309, como resultado de problemas acumulados e não resolvidos, a Terra vive outro problemão.
uma nova guerra mundial. Esse conflito faria com que grande parte da civilização, como conhecemos hoje, deixasse de existir. Já em 2396, diante de tamanhas reviravoltas, ocorre o estabelecimento final de um parlamento global na Terra da União Global de Nações ou Estados. Só que esse parlamento não seria formado exatamente por políticos, e sim por empresários, cientistas, tecnólogos e figuras humanitárias. Além disso, o dinheiro, como a gente conhece hoje, também não existiria mais e os recursos do planeta seriam redistribuídos de uma forma tão legal que eles seriam suficientes para cada pessoa e questões como problemas ambientais, fome e superpopulação seriam solucionadas. E embora houvesse ajustes em outros campos ainda para serem feitos, a vida das pessoas seria bem mais fácil e elas trabalhariam menos ao longo de suas vidas. O calendário também mudaria e os anos começariam a contar novamente, sendo o ano 2396 o ano 1. No entanto, esse governo global também seria uma forma de totalitarismo, e os governos nacionais ainda continuariam a se opor a ele por mais alguns séculos. É que nessa época as pessoas ainda não teriam desenvolvido o que Dianash chama de consciência planetária. Essa plenitude só viria a se concretizar cerca de 2 a 5 séculos depois. Todavia, embora não existam desigualdades econômicas como anteriormente, nesse período ainda existem distinções sobre o controle do nível de tecnologia e propriedades. As pessoas são espiritualmente fracas e lentas, o que levaria a uma peculiar Idade das Trevas, que duraria até o ano de 3400. Entretanto, no ano de 3382, um fenômeno notável acontece na humanidade e as pessoas se tornam extremamente espiritualizadas, ao ponto de adquirirem repentinamente uma nova habilidade, que poderia ser chamada de hipervisão ou hiperintuição. Esse poder daria acesso a uma grande luz espiritual ou conhecimento direto, com uma imensa criatividade, que seria mesmo fruto de uma espécie de mutação no cérebro humano. Já entre os anos 3400 e 4000, a humanidade viveria uma nova era de ouro, após ter amargado por 1000 longos anos a chamada Idade das Trevas. Quem ocupa os cargos no governo global não são mais os cientistas ou tecnocratas, mas sim os criadores universais. Esses caras reuniriam simultaneamente as qualidades e habilidades de filósofo, artista, cientista, adepto, místico e etc. Tudo na sociedade é gratuito. Roupas, casa, alimentação, transporte. Não há propriedade privada e as únicas desigualdades são de honra e reputação. E tem mais uma coisa. As pessoas não medem mais o sucesso de suas vidas com base nos padrões de vida tecnológica e material, mas principalmente em relação ao seu desenvolvimento e autoaperfeiçoamento emocional, mental e espiritual. Os humanos trabalhariam por apenas 2 anos em toda a sua vida, entre o equivalente à idade de 17 e 19 anos. A população da Terra seria inferior a 1 bilhão de pessoas e teríamos recursos suficientes para vivermos todos muito bem. Quanto às leis, elas seriam apenas 3. Primeiro, as pessoas trabalhariam por apenas 2 anos. Segundo, haveria controle de natalidade. E terceiro, a regulamentação das formas de distribuição e transporte de mercadorias. Que viagem, né? Só que antes da gente sair por aí levantando a hipótese de que essas informações contidas no diário sejam viáveis, é preciso lembrar que ele estava doente quando ele teve essa experiência. Inclusive, a encefalite letárgica afeta o sistema neurológico e, em alguns casos, pode causar sintomas como atordoamento, confusão mental e delírios. Enquanto Paul estava em coma, sua mãe acabou falecendo. Por isso, quando ele acordou, muita coisa em sua vida estava diferente. Na verdade, o ano em que ele passou desacordado mudou completamente a sua vida. Talvez seja esse o motivo que o tenha levado a compartilhar no diário todas as transformações que aconteceram em sua vida. E como estava doente, ele viajou para a Grécia no outono de 1922, na expectativa de melhorar seu quadro de saúde. Durante esse tempo em que esteve na Grécia, Paul deu aulas de francês e alemão para conseguir gerar alguma renda extra. Foi então que ele se tornou professor de George Paparazzi,
um aluno com o qual Poe desenvolveu uma forte amizade, ao ponto do pupilo descrevê-lo como um homem muito cauteloso e muito modesto que costumava enfatizar os detalhes. Aliás, foi Paparazzi o responsável por contar ao mundo um pouco da história de seu professor. Segundo ele, D.N.A.S.H. nasceu em um subúrbio de Zurique e viveu sua adolescência em um vilarejo próximo à grande cidade suíça. Depois disso, ele decidiu estudar tudo aquilo que gostasse de ler, principalmente histórias das culturas e filologia clássica. Paul D.N.A.S.H. acabou morrendo de tuberculose em Atenas, na Grécia, provavelmente durante o primeiro trimestre de 1924. Há uma outra teoria que diz que ele, na verdade, morreu no caminho de volta para sua terra natal. Bom, gente, o fato é que, antes de morrer, Paul confiou a Paparazzi parte de sua vida e alma, ou melhor, o seu tão valioso diário. Na verdade, ele deixou para Paparazzi um livro que o ajudaria a melhorar seu alemão, traduzindo as páginas do alemão para o grego. E Paparazzi fez o que foi pedido. Inicialmente, ele acreditava que D.N.A.S.H. havia escrito um romance, mas à medida que avançava com as traduções, logo percebeu que as notas eram, na verdade, seu diário, que continha detalhes da sua viagem para o futuro. E, curiosamente, D.N.A.S.H. não falou com ninguém sobre sua experiência, porque achava que seria considerado louco. No entanto, ele escreveu sobre o que tinha visto no futuro. Só que, como bem dizem por aí, de louco, todo mundo tem um pouco, né?